Então eu estive lá no monte e eu dando umas voltas lá no monte, eu vi um papel no chão, né? Eu vi um papel lá no chão. Glória a Deus. E eu ignorei. Depois eu dei outra volta e vi o papel e senti no coração de pegar. Creio que foi Deus me impulsionando a pegar aquele papel. Aleluia. Quando eu peguei esse papel, era um nome, era um passe livre de uma pessoa, de uma mulher. E na hora Deus falou assim, ora por essa vida aqui. Né? Então quando a irmã falou a respeito da mulher, eu tive essa mesma sensação. Na hora que eu peguei, né, eu tive essa sensação também de morte nesse papel. Então quando a irmã orou aqui, na hora minha mente foi lá. Né? Então eu creio que, não sei quem é, né? Mas que nós possamos, nossa oração está apresentando essa vida. E grandes coisas Deus vai fazer. Glória a Deus. Porque a oração do justo tem muitos dos seus efeitos, amém? Irmão, eu queria estar meditando juntamente com a igreja aqui em Salmos 127. Só baixar um pouquinho ali. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui em Salmos 127, todos acharam? Amém. Amém? Diz assim, se o Senhor... Pode ir. Vai, pode ir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que o filho são herança do Senhor. Mas eu quero estar frisando somente essas duas partes aqui. Amém. Né? Que vem nos falar que se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam. Verdade. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Aqui a exortação desse salmo, ele vem nos impulsionar a colocar o Senhor em toda situação Glória a Deus. e coordenação da nossa vida. Porque se o Senhor não edifica toda a nossa estrutura humana, por isso que ele já vem falar logo da casa, do lar, que é o nosso aconchego, o nosso refúgio, já para abranger todas as coisas, inclusive o nosso corpo. Porque se o Senhor não guarda a visão, em vão olha os olhos, em vão os olhos enxergam. Se o Senhor não guardar a boca, em vão a boca fala. Se o Senhor não guardar a mente, em vão é o pensamento. É, Jesus. Glória a Deus. Se o Senhor não guarda a audição, de tal forma, em vão é ouvir. Deus, ele tem um plano perfeito e ele chama toda a raça humana para dentro deste plano perfeito, chamado salvação. Aleluia. O Senhor Jesus vem nos dizer que aquele que vencer, ele mesmo dará o direito de comer da árvore, do fruto da árvore da vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor Jesus lá no monte. O Senhor me trouxe essa concepção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vem fazer a propaganda do que tem lá no céu. Por isso que João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o modelo do reino dos céus, quem veio trazer foi o Senhor Jesus. Nós vemos aqui neste mundo, este mundo também tem um modelo de algo. Não é à toa que existem as marcas de vários objetos, de vários utensílios. E o Senhor Jesus veio trazer não uma marca, mas um selo. Um selo de garantia, um selo de originalidade.
É, Deus. E hoje nós vimos várias propagandas sendo feitas da réplica do original. Quando eu venho falar desse original, eu estou falando do Evangelho. Do Evangelho original. Foi esse Evangelho que traz vários benefícios e garantia de vida eterna. Verdade, Deus. E garantia de usufruir do melhor de Deus. Imagina, irmão, você pegando da mão do Rei dos Reis um pedaço do fruto Aleluia. da árvore da vida. Falar, come aí, meu servo, vê como é bom. Se imagina neste exato momento. Mas o mundo, ele faz as propagandas dele. E as propagandas do mundo, ele vem nos vender uma solução inexistente. É verdade, Deus. Ele vem nos mostrar assim, olha, já era. Você quer ver um exemplo? Fácil. Liga sua televisão agora e veja a propaganda que este mundo está fazendo. Verdade, Deus. Neste exato momento, a propaganda que está passando nos telejornais é a propaganda da morte, a propaganda da mentira, a propaganda do engano, a propaganda da apostasia, a propaganda dos deuses caídos. Ou seja, a propaganda do submundo. É, Jesus. Porém, lembrando que o Senhor Jesus veio nos trazer, fazer a propaganda do que tem lá no alto. Aleluia. Então, irmãos, nós que gostamos do que é original, lembrando, mais uma vez, estou falando de evangelho. Não estou falando de utensílios. Verdade, glória. Mas eu estou usando as referências, tais como referência. Você que gosta de original, de um evangelho original. Esse evangelho requer que você trabalhe um pouco mais. O que você quer dizer, irmão, com isso? Eu quero dizer que você vai comprar uma vestimenta, vai comprar um tecido, um sapato, um relógio, e se você for impaciente ou conformado com qualquer coisa, lembrando que eu não estou falando de utensílios, estou usando referência, mas se você for dessa forma, você pega seu dinheiro ali que conseguiu na semana, tira um pedacinho, esse aqui eu vou comprar um sapato e lá você compra o que você achar que tá bom, não importa se é original. Mas até aqueles que são mais chatos. Então ele sabe, não, em uma semana não dá para eu comprar, vou trabalhar outra semana. Por quê? Porque eu gosto do que é original. Eu vejo o reino dos céus dessa forma também. Se nós hoje quisermos usufruir do evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, original, irmão, vamos ter que trabalhar mais um pouco. Vamos ter que nos esforçar mais um pouco. E vou dizer mais. Está difícil de se encontrar. Impossível não é, porque o próprio Jesus falou para Pedro, olha Pedro, tu és pedra e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E Deus fala que guarda os remanescentes. Então o evangelho verdadeiro está aí. E nós devemos pedir ao Espírito Santo, ô Espírito Santo, me ajuda a entender o que é evangelho de verdade. Porque o papel do Espírito Santo é isso.
é nos apresentar o que é verdadeiro. Sabe aquele amigo que vai com você fazer uma compra e fala, não, moço, esquece isso aqui não. Só tem boniteza. Não tem qualidade isso aí. Esse amigo está querendo o melhor para você. Mas se você se precipitar, não, para mim tá bom esse aqui. Certa vez eu fui comprar uma carteira, um amigo meu foi comprar uma carteira, um amigo meu, um colega, e eu vendo aquilo, eu falei, rapaz, essa carteira aqui é melhor. Eu não queria dar palpite na ideia dele, mas eu queria ajudar ele a raciocinar. Vai da forma que ele entendeu. Mas eu queria que ele usufruísse o melhor. Mas ele falou, não, para mim esse aqui tá bom. Mas tá bom então, legal. Legal, tá bom. É o seu gosto. Mas voltando, estou falando do evangelho. O evangelho verdadeiro, irmãos, que está difícil de se encontrar. Mas as réplicas, você vê em todo lugar que você vai. É verdade. Inclusive na própria televisão. É o evangelho de bonanças, de usufruir algo deste mundo e não te dá garantia de usufruir algo do reino dos céus. Quando se vai comprar uma Ferrari, eu assistindo alguns vídeos alguns dias atrás, e quando o rapaz fazendo a propaganda da Ferrari fala, não, nós não estamos te vendendo um carro, nós estamos te vendendo um conforto, estamos te vendendo um chegar mais rápido. Não foi bem com essas palavras, mas o que eu entendi. Então é isso que Jesus veio nos apresentar. Não estou falando de carro. Jesus veio nos apresentar, olha, o que eu venho apresentar para vocês, a propaganda que eu venho apresentar para vocês, é do que tem lá em cima. Olha, lá em cima tem ruas de pedras preciosas. Lá em cima não existe maldade. Lá em cima a paz reina. Olha, e Deus será o próprio sol lá. Lá o próprio Deus, a glória dele, aleluia, é que vai aquecer vocês. Glória a Deus. E isso tem se sumido no meio das pregações. Um evangelho original não é difícil, é porque nós somos limitados. É por isso que o Espírito Santo nós devemos que estar todo o tempo aquebrantado para que o Espírito Santo possa nos ensinar. Porque o Espírito Santo ele fala suave. Então é necessário que nós fiquemos atentos e dê espaço para o Espírito Santo falar. Aleluia. Porque ele vai dizer assim, olha, isso aí não é evangelho não. Calma, isso não é evangelho. É evangelho, mas é uma réplica. Você quer discernir o evangelho verdadeiro por uma réplica? É porque o evangelho verdadeiro se parece com Jesus. Quando ele é pregado, você sente o cheiro de Jesus. Amém. Você sente o amor de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Você sente o conselho de Jesus. Você sente Jesus neste evangelho. E seu coração se alegra de esperança, de ouvir tais palavras do Mestre. É verdade. Lembra dos dois que estavam indo no caminho de Maús? E Jesus ia conversando com eles. E ele falava, rapaz, você viu como quando ele estava falando, meu coração ia queimando aqui, rapaz. Verdade. É bem assim, quando o Mestre fala na boca dos seus servos. Mas estes servos, muitos deles, se por mais que aparenta que gosta, eu vejo vários aí que andam padrão social, seus carros social, mas quando abre a boca, vocês, rapaz, são uma réplica. É uma réplica de evangelho. Parece, porque existe réplica que chega quase a ser igual, mas não é original. Agora,
Nós vemos também pessoas que a sociedade não dá nada. Eu já presenciei isso na minha vida. Glória a Jesus. Eu falei, rapaz, como é que pode? Essa irmã aí, qualquer batuque que essa irmã está levantando, está rodando. Mas quando eu vi Jesus falar da boca dela, algo que só eu falei com Jesus de manhã, eu falei, rapaz, verdadeiramente Jesus usa e não escolhe quem. E eu aprendi a ter mais respeito. Não estou querendo julgar também os irmãos lá, porque como o próprio pastor falou, Jesus é ilimitado, usa todos, os social e os menos social. Mas eu estou querendo falar de diferença de um evangelho genuíno, Verdade. de um evangelho original, verdadeiro, e de um falso evangelho, de uma réplica barata, que está sendo pregado aí, e está arrancando muitas pessoas, muitas vidas, do verdadeiro evangelho que salva. Não é difícil você observar isso. Você vê muitos cristãos aí, quantos amigos eu conheço. Eu fui assim também. E ontem eu conversando com o pastor, ele falou, não, mas o começo é assim. Qual é o começo que eu estou falando? É que a tal da religião, e muitos estão firmados só nela. É desse jeito. Glória ao teu nome. E vai caminhando na religião, só que a religião ela é limitada. E quando chega no fim da caminhada da religião, o que é que você aprendeu? Nada. Glória. Você firmou em Jesus? Não. Eu tenho um colega que para mim ele era um exemplo de cristão. E eu fiquei impressionado quando eu vi ele se convertendo para outra religião. Falei, meu amigo, como pode? Ele falou, rapaz, eu fiquei 10 anos na igreja, depois eu vi que o pastor só falava besteira, tudo que ele falava não condizia com a postura dele. Eu falei, esse é o negócio que você levou 10 anos observando. Quem não devia ser observado? Se você tivesse buscado em Jesus. Glória a Jesus. Então, Jesus é o modelo, irmão, para a nossa vida. Ele levanta pessoas, sim. Nós devemos respeitar as pessoas, sim. Nós devemos, sim. Porém, irmãos, olhar só para Cristo. É verdade, Deus. Glória. Porque Ele é quem veio trazer o modelo do que tem para nós. Glória a teu nome. Só Ele sabe. Ele mesmo diz, olha, olhos não viram, ouvido nunca ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tudo que nós discerne, imagina a respeito do que Deus tem preparado para nós, ainda é pouco. Ainda é pouco. Glória a teu nome, Jesus. E eu vejo várias congregações aí, irmãos, limitadas, porque viver dentro do limite social é mais confortável, é mais lucrativo. Quando eu estou falando limitar, não, aqui tá bom. E ali acampa. Mas se quiser um evangelho verdadeiro, original, vai ter que seguir caminhando com Jesus. Porque ele disse, olha, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. O que é que ele está querendo dizer? Olha, a minha vida é caminhando. Ele mesmo diz, olha, não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos com o poder da fé. É, Jesus. É de fé em fé. E nós vamos seguindo Jesus de fé em fé. É por isso que Ele vai colocando, permitindo as lutas das nossas vidas. Porque a nossa fé tem todo tempo está em ação. Aleluia. Em ação. Todo tempo fé em ação.
Glória. Quando você pensa que você venceu, que você quer dar uma cochilada, quer dar uma repousada, epa, já vem outra. Bora. E vou dizer mais, meu irmão e minha irmã. Agradece. Porque essas lutas, ele só dá para quem é guerreiro. Glória. De verdade. Glória a Deus. Não é qualquer um não, irmão. Imagina na sua vida, rapaz. Não é muitos que aguentam o que eu aguento, não. O fardo, rapaz. Desse jeito. Só Jesus, rapaz. Ei, olha para você também e observa que você não é qualquer um. Verdadeiramente Deus é contigo, te capacitou. E Ele vai confiando a você, vai confiando vidas, vai confiando causas, porque Ele conhece a tua responsabilidade. Suas limitações, é lógico que Ele conhece. E é por isso que Ele te ama. Eita glória. Aleluia, Deus. Por quê? Porque Ele é a força do fraco. Aleluia. É verdade, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Mas há uns que se diz forte. Então esse é forte. Tá bom, forte. Tá bom. Então, Desse jeito. o que é que eu posso fazer? Você já é forte. Eu gosto dos fraquinhos. Eu uso mais os fraquinhos. Porque os fraquinhos me dão a oportunidade de mostrar minha força. De fato. É forte. Glória a Deus. E é assim, irmãos. Um evangelho verdadeiro. Glória a Jesus. Que emana na graça do Pai. E o Espírito Santo, enviado por este Filho de Deus, ele tem um papel importante aqui embaixo, a qual nós devemos respeitar. O Pai Todo-Poderoso está lá sentado no trono, está lá na sua sala do trono, e de repente nós queremos adentrar na sala do trono para ter uma audiência com o Pai. Mas aí, se o Espírito Santo não tiver oportunidade, primeiramente, de te limpar, de me limpar, nós não vamos entrar na sala do trono de qualquer jeito, não. Porque a glória de Deus nos consome. Então é necessário que o Espírito Santo adentre nós. Sabe aquele momento que você chora, 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 chora? Ali não se preocupa não, que é o Espírito Santo limpando você. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando você chegar lá na sala do trono, que chegar o seu momento de ter audiência com Deus, Deus fala, entra fulano. Você vai entrar lá com a sua quebrantada, limpinho. Eu vou entrar lá também, se ajoelhar, abaixar a cabeça, reverência,